Pelejou contra Israel e Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Aleluia! Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Mas, Santo, nós somos o teu povo, nós somos seus filhos, e aqui estamos, Senhor, aqui estamos para buscar a tua face, a tua revelação, o teu discernimento, para conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos vivendo dias difíceis, reconhecemos a dificuldade, o país está passando por dificuldades de toda a esfera, dificuldade moral, política, tragédia. Somos a quarta maior nação que aprisiona e o povo não consegue debelar a violência. 12 milhões, mais de 12 milhões de desempregados formais, mais de 20 milhões de pessoas subempregadas. Estamos vivendo dias difíceis. E aqui nós lemos uma narrativa bíblica de dias difíceis. Nós percebemos aqui tamanha dificuldade de um povo, a nação de Israel, a jovem nação de Israel, que acabava saindo de uma escravidão, enfrentou o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, passando sede, passando fome e reclamando. Mas o que nós podemos perceber aqui é que reclamação não resolve o problema. O que nós podemos perceber aqui é que o que resolve o problema não são os xingamentos. O que resolve o problema é uma atitude séria diante de Deus. O que resolve o problema é buscar a Deus e a sua providência. O próprio Jesus falou: olha, vocês estão reclamando muito. Percebe os passarinhos, percebe os lírios do campo, percebe tudo isso. Eu vou dar uma lição para vocês: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É hora da igreja levantar a cabeça e perceber que acima das dificuldades nós temos o Deus Todo-Poderoso e Ele está conosco nessa noite. Fevereiro, março,
abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, nós estamos aqui clamando o Senhor Jesus. Bem diz o pastor Josias, se Jesus não voltar, nós estaremos em dezembro dizendo: Senhor, Tu és grande, Tu me abençoaste, Tu abriste as portas. O povo de Deus estará empregado, trabalhando, recebendo salário e dizendo: só o Senhor é Deus. Só Ele é o Senhor. Israel saiu da condição de escravo. Era um bando de escravos, centenas de milhares de escravos. Amaleque era um povo treinado, neto de Esaú, conhecia muito bem o deserto, perseguiu o povo de Deus e abateu muitos que estavam cansados por trás. Ele é um tipo do nosso inimigo, e ele, não satisfeito, enfrentou novamente o povo de Deus. Moisés era de fato aquele homem que compreendia tudo isso. Ele viu que enfrentar Amaleque frente a frente não ia resolver, e disse: olha, Josué, escolhe homens para enfrentar o nosso inimigo, e amanhã eu estarei no monte. Olha, meu irmão, como que vai enfrentar o inimigo indo para o monte? Chamou Arão e chamou o povo e falou: me acompanhe. Eu sei que enfrentar o inimigo frente a frente não vai resolver. Nós precisamos de homens, precisamos de soldados, mas nós vamos buscar a Deus, porque o crente tem memória. E aqui eu quero dizer para os irmãos: quantas vezes você já foi salvo de um momento tão difícil? Quantas vezes Deus já te livrou do acidente, Deus já te livrou da morte. Sua despensa estava vazia, você ajoelhou e falou: Senhor, supre minhas necessidades. E a Bíblia diz que Deus é o nosso supridor. Paulo escrevendo, ele fala isso, que Deus supre todas as nossas necessidades em glória. Não são minguadas, mas em glória. E eu quero dar um testemunho nessa noite. Eu sou testemunha viva de que Deus supre todas as nossas necessidades em glória. Não lamenta, minha irmã, não lamenta, meu irmão, mas glorifica a Deus, que quanto mais você glorifica, mais as portas serão abertas. Moisés compreendeu isso. O seu braço forte não me dará vitória, o cavalo não me dará vitória, a sua força, a sua inteligência não me dará vitória, mas nós servimos um Deus que é todo poderoso no céu. Nós servimos um Deus que tudo pode. O salmista falou: olha, com meu Deus eu salto muralhas. Ele é um castelo forte, Ele é a minha torre de proteção. O Senhor é Deus no céu e na terra. Moisés chamou Arão e foram para o monte. Josué enfrentou a batalha. Mas o importante disso aqui, meus irmãos, é a consciência, o discernimento que Moisés teve. A primeira arma que Moisés teve não foi o seu exército constituído de soldados que vinham da escravidão. Eles não tinham habilidade para a guerra. Ainda eles eram rudimentares. Eles não tinham armamento, não tinham treinamento, mas eles tinham o discernimento. Eu quero dizer para os irmãos que a maior arma do cristão é o discernimento. Paulo escrevendo, ele falou: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados,
contra a potestade, contra o príncipe desse mundo. É a consciência do cristão. Olha, você não pode lutar contra Satanás com facão, com bomba atômica, com fuzil, mas a arma do crente é o nome do Senhor Jesus. Daniel teve essa consciência, 21 dias de oração, até que o anjo chegou para ele: Daniel, varão muito amado, desde o primeiro dia que você abriu seu coração para compreender e para humilhar diante do Senhor, as suas orações já eram ouvidas. E eu estava sem poder vir, disse Gabriel, que é o anjo portador das boas novas. Mas Deus enviou o arcanjo. Arcanjo é o anjo de guerra, é aquele que pode te defender. E aí nós temos um discernimento muito grande, quando o próprio anjo falou assim: olha, eu não vou lutar contra você, mas o nome do Senhor te repreende. O nome do Senhor te repreende. Quem repreende Satanás, irmão, é o nome do Senhor. A vitória, toda a honra, todo o poder pertence ao nome do Senhor dos exércitos. A tua força é muito pequena. Eu fico impressionado quando alguém fala assim: olha, como é seu nome? Dialogando com Satanás. Quando nós compreendemos que mesmo o anjo todo-poderoso falou: o Senhor te repreende. Nós não temos diálogo com Satanás, mas o nosso diálogo é com o Senhor Jesus Cristo, a esperança da igreja, aquele que vai voltar. Moisés, quando percebeu que a sua força era muito pequena, ele lembrou do seu primeiro encontro com o faraó, quando ele chegou lá e falou: ó, deixa o povo ser liberto, esse povo precisa ir adorar, liberta esse povo. A primeira experiência de faraó não foi chamar a polícia, não foi chamar o seu exército, não foi pegar a sua espada, porque ele era treinado, não foi isso, mas foi chamar os feiticeiros. Ele chamou os feiticeiros. Moisés teve a sua primeira experiência com o faraó, foi assim: chamou os feiticeiros. O que isso significa para a igreja? É que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas a igreja que triunfa é a igreja que busca o poder do Espírito Santo de Deus. É a igreja que clama pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz. É a igreja que triunfa, é a igreja que clama o Senhor Deus dos exércitos. Moisés sabia disso, foi por isso que ele foi para o monte. O monte representa o lugar da oração. O monte representa o lugar da igreja triunfante. Não estou dizendo que nós vamos para as montanhas, mas naquela época o lugar representava isso. Tanto é que alguém falou: olha, eu queria saber, é no monte que se deve adorar? Jesus falou: olha, deixa eu falar uma coisa, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você, meu irmão, minha irmã, está adorando o Senhor em espírito e em verdade? Pode confiar que não só o mês de outubro, mas o 2017 será de prosperidade. Nós não estamos dizendo que todo crente tem que ser rico. Quem falou que prosperidade é riqueza? Se fosse assim, os homens mais ricos do mundo não estariam sofrendo, suicidando, reclamando, maldizendo, perdendo suas fortunas e morrendo. Mas a prosperidade representa Deus em tudo que você tem. Deus na sua vida, Deus no seu lar, Deus na sua família, Deus nos seus negócios, Deus na sua empresa, Deus nos seus estudos. Bem disse o pastor Josias, que nem sabia se a Bruna ainda sabia falar português brincando. Mas Deus tem uma promessa para todos esses músicos em 2017.
o seu louvor será recebido pelo Senhor Jesus. Deus tem uma promessa para você, meu irmão, para você, minha irmã, para a sua família. E essa promessa alcança até a sua posteridade. Deus honra a nossa fé. Que Deus é esse que nós temos? É o Deus que honra a sua fé. Deus não tem compromisso com o mundo, mas tem com a igreja que Ele comprou através do sangue do seu Filho Jesus. Mas a batalha foi deflagrada. Os escravos contra o povo com ações bélicas aperfeiçoadas. E aí precisavam de quê? De armamento poderoso? Não. Os escravos, os ex-escravos, não precisavam de armamento. Eles precisavam de quê? Eles precisavam do quê, na verdade? Eles precisavam de cobertura espiritual. Eu fico imaginando quando o pai de família, a mãe de família, não cobre o seu lar de proteção espiritual. Qual é o lar mais feliz da terra? Não é aquele cujos membros são ricos, mas é aqueles que têm a proteção espiritual. E a mãe ora pelo filho. Aleluia, glória a Deus. Que o pai ora o seu filho de proteção. Eu sei que nessa igreja nós temos pai, temos mãe, temos avós que sofrem com filhos aprisionados nas drogas, em presídios cumprindo pena. Nós temos famílias desajustadas aqui. Mas há uma promessa de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Cobre o seu lar com proteção espiritual. Porque nessa terra nós não temos segurança a não ser debaixo da proteção espiritual. No nome de Jesus. Glória a Deus. Moisés abaixava a mão porque cansava, o povo perdia a batalha. E aqui nós temos uma lição. Enquanto você ora pela sua família, os laços são quebrados. Enquanto você ora pelos seus bens que Deus te deu, quem é que disse que você não pode orar para Deus prosperar os seus bens? Nós aprendemos aqui ontem que o pouco, quando é colocado debaixo da mão do Senhor, Ele multiplica. O Deus que você serve, Ele é especialista em multiplicar tudo que você coloca com fé em suas mãos. 5 pães e 2 peixinhos, toda a multidão alimentou, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Fala de quê? De prosperidade. E o povo de Deus teve vitória enquanto Moisés estava com as mãos levantadas. Percebendo que Moisés cansava, Arão e Ur trouxe uma pedra e colocou para o homem de Deus assentar. E aqui nós temos uma advertência. Eu quero dizer para os irmãos, desse ano, pastor Josias, conte comigo. Conte com esse ministério. Conte com essa orquestra. O Senhor não está só, mas tem cobertura. Conta com esses homens, com essas mulheres, com os adolescentes, com as crianças. Conte com essa igreja. O Senhor não está só. O Senhor não está só nessa batalha. E não ganhamos com o braço forte, mas ganhamos com a cobertura espiritual. Aleluia! Conte conosco. Eu fico as minhas palavras pedindo que essa orquestra maravilhosamente adore a Deus, enquanto os irmãos ficarão de pé. E eu quero proferir bênçãos, libertação, em nome do Senhor Jesus.
Jesus.